A nossa colega Vanessa, o doutor Ricardo Tadeu, a Berenice Piana e ao Roberto Vanderlei, pela disposição. Inclusive, o Roberto Vanderlei veio especialmente de Recife, onde ele é juiz federal em Pernambuco, né, para fazer essa palestra aqui para nós sobre a Convenção da ONU. Não quero me delongar e quero já passar a palavra na sequência. O nosso cerimonial vai comunicar a todos. E no final de todas as apresentações, nós daremos palavra ao público para fazerem perguntas e fazermos esse debate, que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas que os presentes porventura tenham. E eu peço, por gentileza, que perguntem mesmo, não saiam daqui sem as suas dúvidas, sem fazerem os seus questionamentos, que isso ajuda a todos nós. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado. Primeiro tema dessa manhã, fiscalização integrada de acessibilidade do CREA Paraná, com a gerente do Departamento de Fiscalização do CREA Paraná, a senhora Vanessa Moura. Primeiramente, bom dia a todos. Para o Departamento de Fiscalização, uma honra estar presente aqui no Seminário Internacional de Acessibilidade, onde nós vamos ter aqui a oportunidade de explicar brevemente como é feita a ação de fiscalização em relação à acessibilidade dentro do CREA Paraná. Então, eu vou contar para vocês um pouco do histórico, de como isso surgiu na questão da fiscalização, o nosso procedimento, e vou explicar rapidamente 2 casos de fiscalização, como um exemplo já de alguns resultados que nós estamos obtendo dentro dessa nossa iniciativa. Então, historicamente, a fiscalização da verificação dos itens de acessibilidade surgiu no CREA Paraná através de uma decisão plenária, a 158 de 2006 do CONFEA, que atende uma recomendação do Ministério Público Federal em relação à questão da acessibilidade dentro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A partir dessa recomendação, nós fizemos alterações dentro do nosso próprio procedimento dentro do CREA Paraná, começar pela alteração das ARTs, as anotações de responsabilidade técnica, a questão de elaborar um procedimento de fiscalização específico nessa área e a possibilidade de encaminhar as irregularidades constatadas para o Ministério Público. A partir de então, a fiscalização também passa a zelar pelo cumprimento das condições de acessibilidade, através da questão da verificação do cumprimento do decreto e das normas técnicas. Então, como o programa de acessibilidade do CREA Paraná é bastante abrangente e ele tem como uma das premissas entrar em todas as instâncias do Conselho, a fiscalização passou a integrar esse programa também, com objetivos comuns em ações específicas. Então, os agentes de fiscalização passaram a ser vetores da conscientização do cumprimento da acessibilidade em campo. Então, a agente de fiscalização, dentro do DEFIS, que está atuando junto com o fiscalizado e com a sociedade na conscientização dessa questão da acessibilidade, juntamente com as outras ações do CREA Paraná. Então, é uma ação bastante completa. O primeiro item atendido em relação às alterações foi a questão da RT. Então, para quem não sabe, a RT, Anotação de Responsabilidade Técnica, é um documento instituído por lei, onde todos os profissionais registrados no CREA Paraná, ao exercerem uma atividade técnica, devem registrar essa atividade através desse documento. Então, certas obras e certos serviços exigem que as normas técnicas de acessibilidade sejam cumpridas. Então, a primeira alteração foi incluir dentro dessas obras e serviços
a declaração do profissional ao preencher essa RT, que ele está ciente da necessidade da obrigatoriedade de atendimento às normas técnicas de acessibilidade. Isso por quê? Porque futuramente, além de ser um lembrete para o profissional, mas futuramente, se for verificada alguma questão não atendida dentro dessas obras e serviços e o profissional tiver declarado, há a possibilidade do conselho cobrar, né, a adequação, a regulamentação, ou mesmo responsabilizar o profissional por essa ausência. Então, uma obrigação do conselho cobrar isso dos seus próprios profissionais. A partir de então, estabelecemos lá em 2007 o procedimento de fiscalização integrada de acessibilidade. E é importante destacar aqui a palavra integrada, porque é uma fiscalização que o CREA não faz sozinho. É uma fiscalização que o CREA não tem condições de fazer de uma forma completa sozinho, porque ela envolve uma visão multidisciplinar em relação ao objeto fiscalizado. Por isso, uma das premissas dessa fiscalização é o convite a outros órgãos, a entidades afetas ao tema, à imprensa, porque o grande ganho dessa fiscalização não é a punição, porque não há punição do CREA em relação a isso, é uma fiscalização orientativa. O grande ganho é a divulgação e a possibilidade de estabelecer um canal com as entidades, os agentes envolvidos no tema de falar, de mostrar para a sociedade aquilo que está irregular e cobrar, sim, de uma maneira efetiva do fiscalizado, não por punição, mas talvez por constrangimento ou pela oportunidade de orientar o responsável do empreendimento em como se adequar às questões de acessibilidade. Então, esse é o principal objetivo da FIA, Fiscalização Integrada de Acessibilidade. Então, os fiscais, junto com outros órgãos e representantes e imprensa, vão ao local. Esse grupo faz uma análise do atendimento aos itens de acessibilidade, levantamento fotográfico, relatos. A partir disso, nós também agregamos ao nosso relatório o relatório dos outros órgãos, laudos, pareceres que existam, para que a gente tenha uma documentação bastante completa sobre aquela situação. A partir de então, esse relatório final é encaminhado para a análise da Comissão de Acessibilidade do CREA Paraná e a análise da Câmara Especializada afeta ao profissional daquela modalidade. Tanto a comissão como a Câmara são compostas pelos conselheiros do CREA Paraná, que vão, então, julgar aquele caso, cobrar a regularidade da situação, e caso o fiscalizado não regularize aquela situação verificada, pode ser encaminhado para providências do Ministério Público, que efetivamente vai cobrar a regularização daquela ação. Então, um trabalho bastante complexo e bastante longo até a gente conseguir colher os nossos resultados. Nós nos baseamos na norma técnica, através de um checklist, esse é o principal documento da fiscalização. Claro que não abrangemos todos os itens da norma, porque é uma norma bastante grande, mas elegemos aquilo que consideramos minimamente necessário para que as pessoas tenham condições de acessar esses empreendimentos de caráter público, especificamente porque nós queremos acesso, num primeiro momento, aos locais públicos, de uma forma digna. Desde que isso iniciou, essa ação iniciou em 2007, 2008, mais intensificamente, nós já conseguimos fazer quase 300 ações. Importante destacar que abrangemos todo o estado do Paraná, então, vocês conseguem verificar que atuamos em todas as regiões do estado, mais intensificamente em um ou outro município, através de demandas do próprio CREA, demandas do Ministério Público e da sociedade em geral que denunciam situações para o CREA Paraná. Vou mostrar para vocês rapidamente um dos casos mais completos que nós fiscalizamos e que nós temos já colhido alguns frutos. O aeroporto Afonso Pena foi fiscalizado em relação à acessibilidade pela primeira vez em 2007. Então, num terminal de passageiros de aproximadamente 44 mil metros quadrados, nós verificamos a questão do acesso ao terminal e do estacionamento.
Então, 2007, a primeira ação, quando ainda estava iniciando a fiscalização de acessibilidade dentro do CREA Paraná, ainda como uma primeira experiência, né? Tudo que é novo é um pouco difícil de se fazer, e nós estávamos ainda tateando o que seria essa fiscalização. Em 2012, a partir de um amadurecimento tanto da fiscalização do CREA, como do próprio fiscalizado em relação a esse tema. Então, já num primeiro momento, vocês podem verificar os participantes. Em 2007, nós tínhamos, claro, ali a participação da Infraero como fiscalizado, a Prefeitura de São José, que é o município onde se localiza o aeroporto, o Corpo de Bombeiros, o IEP, a PAI e o IAB. Já em 2012, a gente pode verificar, em 5 anos, o amadurecimento do tema em relação aos próprios órgãos participantes. Nós já tínhamos, além da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público do Paraná com a Promotoria de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. A Prefeitura de Curitiba com a Secretaria Especial do Direito das Pessoas com Deficiência. Sindicato dos Arquitetos, Associação dos Deficientes Físicos do Paraná e o próprio Ministério das Cidades, que estava com um projeto de fiscalização de acessibilidade em todos os aeroportos da Copa. Então, é interessante verificar nesse primeiro momento como os próprios órgãos já começaram a se especializar em relação a esse tema ao longo de 5 anos. O que nós verificamos, basicamente? A questão de calçadas, estacionamento, circulações, sanitários, mobiliário. A gente pode verificar em alguns dos itens que eu selecionei, que verificamos que em 2007 não existiam calçadas com largura mínima de 1,20. Já em 2012 isso foi adequado. As calçadas estão perfeitas? Não, mas pelo menos agora se tem um espaço. A questão do acesso das guias rebaixadas, a diferença de 2007 para 2012, houve adequação. Aqui nós verificamos em 2012 que já existem 137 vagas para idosos e 58 para pessoas com deficiência, atendendo o recomendado da norma. Em 2007, não atendia o recomendado pela norma. Essa aqui é a situação na época, 2012, 2007. Há defeitos, porque hoje, ainda, embora existam as vagas, o cadeirante não consegue acessar a calçada a partir da vaga, porque vocês podem observar que não tem rampas. Aqui, destacada a questão das guias rebaixadas. Em 2007, foram verificados diversos obstáculos no trajeto que não atendiam a norma. Em 2012, isso foi adequado. A questão dos sanitários. Não existia sanitário adaptado em 2007. Apresentou sanitários adaptados em 2012, não atendendo plenamente a norma, mas a gente já verificou uma alteração da situação. Mobiliário. Em 2007 não existia no guichê mobiliário com alturas diferentes, o que a gente já pôde verificar em 2012. Tanto em 2007 como 2012, essa ação foi amplamente divulgada, né? Então, a imprensa, especialmente em 2012, acompanhou essa ação do CREA Paraná junto com as outras entidades e divulgou. Esse foi um grande ganho. Caso 2 que eu vou comentar com vocês é em relação às operações de fiscalização que o CREA tem realizado. Então, essa é uma modalidade de fiscalização nova, inserida dentro da gestão do presidente Joel. E o que é essa operação de fiscalização? Em um determinado momento, a equipe de fiscais do CREA Paraná, os engenheiros fiscais do CREA Paraná, estão atuando intensivamente num determinado tema, em diferentes regiões do Estado. Então, durante um período muito curto, nós fomentamos a discussão de assuntos relevantes para a sociedade dentro de determinadas regiões do Estado. Também é uma fiscalização que fazemos junto com outros parceiros e que a mídia cobre com bastante efetividade. Esse ano, nós fizemos, em abril de 2013, a fiscalização de acessibilidade em calçadas.
As calçadas, que são um tema muito polêmico, que vocês podem acompanhar. Até recentemente tivemos um acidente no Rio de Janeiro com uma atriz famosa. E se não é uma atriz famosa, isso não aparece na mídia, mas quantas pessoas sofrem diariamente acidentes em calçadas? E o CREA até então não tinha atuado na fiscalização especificamente das calçadas públicas. Fizemos isso esse ano. Tivemos a efetiva participação de diversos cadeirantes das associações presentes nos municípios fiscalizados, e a mídia atuou muito efetivamente, coletando o relato dessa experiência desses cadeirantes, dos cegos, dos deficientes que participaram junto com os fiscais dessas ações. Deu destaque para que pudesse ser falado sobre o tema para a sociedade. E isso fomentou, inclusive, denúncias depois para o CREA Paraná, para nós atendermos. Depois, na sequência, em junho, fizemos a fiscalização de acessibilidade em hospitais, o que é um exemplo crítico daquilo que deveria ser padrão dentro do Estado, né? Porque um hospital, a pessoa já está chegando com dificuldades, né? E muitas vezes não consegue ter acesso ao hospital. E isso aconteceu na experiência do HC em Curitiba, por exemplo, né? De cara, a pessoa não consegue chegar dentro do hospital porque não tem acesso do exterior, além da dificuldade da calçada. Então, aquela pessoa que já está doente, está com problemas, não consegue ultrapassar o obstáculo da calçada na rua, depois não consegue chegar ao hospital com dignidade, sem apoio de um familiar ou de alguém para acompanhá-lo. Então, isso é uma situação que precisa ser mudada. É uma situação que o CREA está registrando e que, posteriormente, nós vamos voltar lá e cobrar, verificar se foram feitas as adequações necessárias. É um trabalho árduo, um trabalho difícil de se fazer, tanto para o CREA como para o fiscalizado regularizar, mas é um trabalho necessário e que tem que ter persistência para que a gente consiga ganhar alguns resultados nesse sentido. Nós tivemos repercussão, inclusive, em nível nacional. O Bom Dia Brasil apresentou essa fiscalização do CREA e agregou várias informações na reportagem. E isso, para nós, é um ganho. Por quê? Porque demonstra que estamos no caminho certo e que há uma lacuna imensa a ser preenchida dentro da fiscalização de acessibilidade, da divulgação da acessibilidade para a sociedade em geral. E nós possibilitamos, em nível nacional, que os cadeirantes, os deficientes, falassem para a sociedade. E é aquilo que a gente fala, é realmente colocar a boca no trombone, né, em relação a essas questões. Ações futuras. A partir de setembro, em conjunto com o Tribunal de Contas do Paraná, nós vamos iniciar uma ação de fiscalização em obras públicas recentemente concluídas. Aí sim, nós vamos verificar já como é recentemente concluído, o profissional declarou atendimento aos itens de acessibilidade na sua RT, e nós vamos verificar se isso foi efetivamente cumprido na execução dessa obra, porque além da questão do atendimento aos itens, nós temos aí que verificar a questão da aplicação do dinheiro público também. Porque não podemos ter obras públicas sem acessibilidade nos dias de hoje. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês e colocar à disposição o Departamento de Fiscalização, através de mim, e dos fiscais que estão aqui presentes. Eu peço para eles se levantarem. Então, essa é a equipe responsável pela fiscalização de acessibilidade em todo o estado do Paraná. São profissionais da área, são engenheiros que estão no dia a dia realizando essa fiscalização, e eles têm muito conhecimento empírico, conhecimento prático daquilo que é verificado no dia a dia. Então, eles são os verdadeiros vetores da conscientização junto aos profissionais do nosso conselho e junto à sociedade da importância do atendimento aos itens de acessibilidade. Então, é através deles que nós temos conseguido já colher os primeiros resultados
das adequações que a gente precisa nas edificações, nas obras e serviços dos profissionais do CREA Paraná. Então, eu coloco essa equipe à disposição de vocês, nas oficinas, o que vocês precisarem e quiserem perguntar para eles em relação à experiência prática dos relatos que eles recebem, do acompanhamento que eles fazem aos cadeirantes, às pessoas com deficiência nessas fiscalizações. Tem muitas experiências interessantes. Podem perguntar para eles, que nós todos estamos à disposição de vocês aqui nos próximos dias. Encerro aqui a minha fala e desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigada. Agradeço a Vanessa e queria fazer um rápido comentário. Essa fiscalização que foi feita no aeroporto Afonso Pena, em 2012, se deveu a uma demanda da ministra Gleisi Hoffmann, quando o governo estava preocupado com relação aos jogos que iam acontecer, principalmente da Copa do Mundo, o ano que vem. E eu queria só ressaltar a questão, quando se fala em fiscalização, em cobrança da acessibilidade, nós temos que, muitas vezes, usar o bom senso, né? Não a questão punitiva em si, mas no aeroporto eu gosto de falar da questão dos surdos, né? As pessoas com deficiência auditiva têm uma grande dificuldade nos aeroportos, isso é em todo o Brasil. Temos cobrado, eu tenho insistido com o governo federal que façam adequações, colocando painéis, principalmente painéis digitais, para que o surdo, quando muda o portão de embarque, não fique perdido no aeroporto. Eu já recebi muita reclamação de amigos surdos que sofrem esse problema nos aeroportos brasileiros. Vocês mesmo, qualquer um de nós que já pegou um avião, já deve ter passado por esse problema. Os avisos, quando muda o local de embarque, é apenas sonoro. Eles não se lembram dos surdos. Eu quero, até o final desse seminário, quem sabe a gente possa fazer um documento oficial, se todos aprovarem, encaminhar, reforçar ainda mais esse atendimento que deve ser feito com urgência nos aeroportos brasileiros. Muito obrigado. Passo ao cerimonial. Obrigado, engenheiro Borges. Painel número 2, lei de cotas e as tentativas de sua flexibilização. Antes, porém, eu queria mais uma vez avisá-los que, ao final de todos os painéis, das palestras, nós faremos o nosso debate, terá a coordenação do engenheiro Borges. Neste momento, convidamos o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca para a sua palestra. Bom dia a todos. É uma honra, uma grande alegria atender o convite do Dr. Antônio Borges, também estar aqui a falar aos senhores engenheiros e arquitetos do Brasil e de outros países que aqui nos visitam. Eu vou pedir licença à mesa e vou mudar um pouquinho o enfoque da minha fala. A questão política das tentativas de flexibilização da lei de cotas é importante, é relevantíssima, mas, como estamos aqui a conversar com engenheiros e arquitetos, eu prefiro tratar prioritariamente do acesso à cidadania e, por via de consequência, do acesso também ao trabalho. Sei que o Dr. Roberto Vanderlei tratará com proficiência absoluta a Convenção da Pessoa com Deficiência da ONU, mas é imprescindível introduzir o assunto por intermédio deste tratado, porque esse tratado foi redigido em 2006, na Assembleia Geral da ONU, e teve a colaboração direta de 800 pessoas com deficiência de todo o mundo. É o primeiro tratado internacional que não foi redigido simplesmente por diplomatas, mas que decorre da participação direta de pessoas com deficiência. Éramos 800 pessoas com deficiência que lá estávamos e tivemos efetiva voz na redação desse texto. 71% deste texto foi efetivamente ditado por pessoas com deficiência de todo o mundo. Eu tive a honra de lá estar. Também participei do processo de ratificação deste tratado. O que significa ratificação? Significa o ato do Congresso Nacional que aceita esta norma internacional e a incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro. Meus caros,
Trata-se do primeiro tratado formalmente incorporado à Constituição do Brasil. Portanto, todas as leis hoje existentes estão submetidas a este tratado. Se havia leis que autorizavam a elaboração de obras, a confecção de obras públicas ou privadas inacessíveis, esta lei é inconstitucional hoje. Insisto, o tratado alterou a Constituição do Brasil e, portanto, tornou inconstitucionais quaisquer leis que aceitem obras inacessíveis, privadas ou públicas. Bem, este é o ponto. Estamos aqui a tratar, meus amigos, do direito de ir e vir. Esse é o direito básico, direito de ir e vir. Mas, vejam, o que ocorre? Antes da Convenção da ONU, a pessoa com deficiência era vista como uma pessoa que tem um defeito definido clinicamente. Portanto, o problema estava nela. Ela era uma pessoa com defeito, portanto, a sociedade deveria se preocupar com ela em caráter secundário, em caráter até benemerente, até caritativo. Não é mais assim. Não é mais assim. O ponto central jurídico e político deste tratado reside no fato de que hoje a deficiência é definida de forma distinta. Superou-se o aspecto clínico e adotou-se o conceito político de deficiência. Estou a dizer aos senhores o que se discutiu expressamente na ONU, não estou a emitir opiniões. O conceito político significa dizer, em palavras simples, que ser cego, ser surdo, ser cadeirante, ser paraplégico, tetraplégico, deficiente mental, deficiente intelectual, não é mais defeito de ninguém. Trata-se aqui de características pessoais de um determinado segmento de cidadãos. Então, ter uma limitação visual, auditiva, física, mental ou intelectual não é doença, não é defeito, é um atributo de um cidadão, que, por ser cidadão, obviamente, tem direito de exercer todos os direitos de qualquer cidadão. A deficiência hoje está na sociedade, que não assegura aos cidadãos com tais características o acesso pleno aos seus direitos. Insisto, não se trata de opinião do juiz Ricardo Tadeu, do jurista Ricardo Tadeu ou do cidadão Ricardo Tadeu. Trata-se do texto expresso da Constituição do nosso país. Então, quando o CREA do Paraná inicia uma fiscalização dos aeroportos, inicia uma fiscalização das obras públicas, ótimo, mas isso é muito pouco ainda. Até porque grande parte dos direitos humanos se perfazem na esfera privada. O direito de morar, o direito de ir ao teatro, o direito de estudar, o direito de ter lazer, são nos barzinhos, são nos cinemas, são nos teatros. E se esses lugares não forem acessíveis, 95% dos direitos humanos está desatendido. Então não adianta muito falar só de obras públicas, é uma coisa bonita, é animador, mas é só o começo. Porque quem quer exercer o seu direito de ir e vir, quer, na verdade, trabalhar, estudar, ter lazer, namorar, etc. Porque sem esse direito de ir e vir, nenhum dos outros se exerce. Mesmo nas empresas, onde se cumprirá a lei de cotas, essas empresas devem ser adaptadas, e o custo dessa adaptação não é um custo que deve ser considerado oneroso, porque a empresa também é um espaço de cidadania, onde se trabalha, onde se produz e onde se consome também. Não é? Uma loja é um local onde os comerciários trabalham, mas onde os consumidores exercem o direito de consumir. Então, está na hora de superar essa história de fiscalizar só prédio público, não adianta muito, não. Né? Também calçadas
Não adianta fazer algumas calçadas para as pessoas verem, ai que bonito, a avenida tal tem calçadas acessíveis, e depois? Você só anda na avenida? Né? Vejam, o que ocorre é que antes as pessoas com deficiência eram escondidas. E as pessoas que construíam prédios faziam belíssimas escadarias, pensando na estética, porque a pessoa com deficiência incomodava, e se incomodasse, ela que ficasse guardadinha na sua casa. Mas não é mais assim, não pode ser mais assim. Sabe qual foi o argumento que convenceu os membros do Congresso em ratificar essa convenção com o Estado Constitucional? Não foi apenas o de que somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Não sei se sabem, mas o último censo assim o demonstrou. 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. A questão é que as esposas desses 45 milhões também são afetadas, os filhos também são afetados, os pais também são afetados. Então, diretamente, a questão da limitação física, mental, intelectual ou sensorial afeta 100 milhões de brasileiros, no mínimo. Temos o orgulho hoje de dizer que o Brasil tem aumentado sua longevidade. As pessoas estão a se tornar cada vez mais idosas e vivendo melhor com a idade mais avançada. Ora, segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas com mais de 60 anos, pelo menos 40% delas adquirem uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Portanto, estamos a incorporar a esses 100 milhões, outros 50, quem sabe, já. E como será isso daqui a 10 anos? Então, o argumento que convenceu nossos congressistas a incluir esse tratado na Constituição do Brasil, com quórum qualificado de emenda constitucional, foi irrespondível. Na verdade, esta convenção propugna por uma ideia que é a do desenho universal. Os produtos, as construções, os serviços devem atender todos. Qualquer obra, qualquer produto, qualquer serviço que não seja hábil a atender todos, meus queridos, é inconstitucional. Lesa direitos humanos básicos da maioria da população do Brasil. Não se trata mais de atender o cadeirante, coitadinho do cadeirante. Não é isso. Primeiro que ele não é coitadinho. Coitadinha é a nossa sociedade que não foi capaz, em milênios, de atender pessoas que têm restrições físicas. Por que isso não ocorre na Europa, ou ocorre em menor escala na Europa? Por que isso ocorre em menor escala na América do Norte? Porque são países que foram acometidos por guerras, sabem bem os senhores, e devem a esses heróis de guerras uma retribuição. Por isso que lá em Nova York você consegue fazer tudo, andando pela calçada, tem acesso a qualquer prédio privado ou público. Não é? Mas o Brasil não precisa de guerra. Se Deus quiser, não vai precisar de guerra para entender isso. O Brasil precisa se louvar na grande capacidade que o brasileiro tem de ser solidário. E eu não estou falando aqui de solidariedade religiosa, caritativa, benemerente, estou falando de solidariedade cidadã. Não adianta se falar em democracia se você não tem uma sociedade que está atenta à diversidade, que está aberta ao outro. Portanto, meus amigos arquitetos e engenheiros, os senhores são a mola propulsora do desencadeamento de acesso a direitos humanos básicos, não só, insisto, para os cegos, para os surdos, para os paraplégicos, tetraplégicos, mas para a população como um todo. A estética está na razão direta da ética. Porque o que é aético é feio. Se o que é aético é feio, o que é esteticamente aético também é feio. É muito feio, porque denega direitos humanos mínimos. Então, me parece de extremo mau gosto um degrau. Me parece de extremo mau gosto uma porta estreita. Me parece de extremo mau gosto um prédio que não receba e não acolha todos. Compradores, trabalhadores, consumidores,
transeuntes, homens, mulheres, altos, baixos, gordos, magros, brancos, negros. Por quê? Porque ter deficiência é algo inerente à condição humana, mas algumas deficiências inerentes à condição humana foram simplesmente esquecidas pela sociedade humana. E essa mesma sociedade humana deve, sim, deve reparar esse esquecimento. O discurso que fizemos no Congresso não foi um discurso de pedido, foi um discurso de exigência. Ninguém abaixou a cabeça, nós levantamos a cabeça e falamos firmemente e fortemente. Exigimos a ratificação deste tratado constitucionalmente. Nenhum dos membros do Congresso ousou negar-nos isso. Sinceramente, queridos, eu espero isso de vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Teremos o painel 3 agora, acessibilidade aos idosos. Para tanto, convido o doutor Rui Piloto, médico, biólogo e mestre em doutor em genética. Por favor. Oi. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, através do doutor Antônio Borges de Reis, a oportunidade de estar aqui, nesse evento. Primeira vez que eu participo junto aos engenheiros e arquitetos e agrônomos, etc., nesse Seminário Internacional de Acessibilidade. Eu tenho desenvolvido alguma atividade profissional de forma de voluntariado junto à Coordenação Nacional de Prevenção e Saúde. E foi através, ao longo já de uns 20 anos, que eu tenho tido esse contato com crianças com algum tipo de deficiência. Como diz o doutor Ricardo, uma característica pessoal dessa pessoa, ou que tem síndrome de Down, síndrome de Rett, etc. Hoje, com o atendimento clínico e com os recursos terapêuticos, essas pessoas estão tendo qualidade de vida melhor. E nós, do movimento apaiano, estamos preocupados, né, que seja mantida essa qualidade de vida em decorrência de que essas pessoas estão atingindo uma idade mais avançada. Então, essa acessibilidade à pessoa com deficiência é um carro forte e de preocupação da Federação Nacional das APAES. E, desde o ano passado, tenho participado junto ao Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, juntamente com o engenheiro Gilson, que está aqui presente, e temos procurado fazer um trabalho junto à comunidade de educação. No Conselho, cada conselheiro fez um plano de ação junto à comunidade, por exemplo, no Dia Internacional do Idoso. E nós fizemos, nas 346 escolas das APAES, uma atividade com as professoras, os jovens, no sentido de conscientizar a necessidade desse reconhecimento, desse cuidado com o idoso. No final da fala, o doutor Gilson vai entregar aos senhores uma cartilha dos idosos e que poderão obtê-la junto ao caro engenheiro. Onde é que está o disparador do... Bom, esse aqui. Não está.
Então, eu gostaria de mencionar, dentro do meu tempo, que o normal, durante o desenvolvimento do ser humano, nós apresentamos uma capacidade de comunicação visual, auditiva, tátil, temos rapidez de aprendizado das ações, adequação e também dimensionamentos existentes, cada um de nós vai ter uma adaptação junto ao seu trabalho, à sua atividade, um desenvolvimento adequado da memória e da atenção. Como o doutor Ricardo lembrou, né, mais um pouco, muitas pessoas podem ter algum quadro de demência, né? E todos nós temos o que é chamado indivíduo lépido, né? Tem coordenação para realizar esses movimentos, etc. E também nós temos essa capacidade de interpretação de cenários complexos. Com o aumento dessa expectativa de vida e o aumento da população idosa no Brasil, ocorreu também o crescimento dos tratamentos e cuidados da saúde dessa população. Esse fenômeno do envelhecimento populacional repercute na área da construção civil, motivo pelo qual vocês abraçaram essa causa e essa luta. E é preciso, então, que as cidades e as casas sejam adequadas e adaptadas aos cidadãos da terceira idade. E, para isso, é necessário transformar esse panorama arquitetônico. Existem vários problemas de mobilidade, seja ele do ponto de vista neurológico, seja ele em decorrência de algo músculo-esquelético, pode ser em relação a lesões medulares, crânioencefálicas, amputações por doenças, como, por exemplo, né, no diabetes, é muito comum aquele que não recebe o tratamento adequado ter que sofrer uma amputação, e isso faz uma limitação importante. E determinadas doenças degenerativas, só para ter uma ideia de um quadro geral. Uma das questões importantes e que eu vejo dentro da minha área de genética é, por exemplo, as pessoas que apresentam um quadro que é chamado de nanismo. As pessoas têm capacidade intelectual adequada, mas apresentam, né, uma característica pessoal de ser anão, tem 1,40 m. Então, o que a gente ouve de reclamação dessas pessoas em relação à falta de acessibilidade? Por exemplo, eu notei aqui ontem, quando a gente fez o check-in, nesse hotel tem uma bancada de 2 degraus para acolher algum anão, para poder falar com o recepcionista frente a frente. Achei interessante. Não são todos os lugares e hotéis que têm isso, né? Eles reclamam do caixa eletrônica, né, esses balcões de atendimento que acabei de falar, prateleiras de supermercado, mobiliários públicos, né, telefone orelhão. Isso é uma queixa muito grande que essas pessoas fazem. E sanitários, né? Principalmente sanitário masculino, até tem um modelo aqui embaixo, mostrando aqui na lâmina, né? Como é que o anão faz? Eu viajo bastante e vejo em aeroporto, não tem um sanitário assim, em que o anão possa fazer a sua necessidade miccional de pé. Ele sempre tem que usar o reservado com o vaso sanitário, né? Então, tudo isso é feito como se não existissem anões. E uma vez eu fui defender o direito dos anões e me disseram assim, perguntaram assim, mas quantos anões tem na comunidade? Eu falei, não interessa quantos anões tem, é direito de todos ter essa acessibilidade.
né? Então, esses anões, né, apresentam essa problemática. Esse senhor trabalha em um aeroporto e ele reclamou da necessidade de sempre pedir ajuda a seus amigos por várias razões, para subir no ônibus, etc. Um outro aspecto interessante é que, com o passar da idade, a gente constata uma diminuição da mobilidade, da flexibilidade e do alcance de uma prateleira, de uma estante, etc. Isso em decorrência, principalmente, de degenerações articulares. Então, existe uma preponderância da diminuição da mobilidade articular ou da elasticidade muscular na perda da flexibilidade no envelhecimento. Então, esses são cuidados, né, que nós temos que pensar como fazer uma adaptação, pensando que isso vai acontecer. Então, essa diminuição da mobilidade funcional, né, apresenta uma importância muito grande, porque pode ocorrer a predisposição de quedas entre os idosos. Existe um outro aspecto correlacionado também com a diminuição da mobilidade, e que é a correlação entre o estado nutricional e a mobilidade em idosos. Então, às vezes, o idoso está deprimido, não quer se alimentar. Então, ou o cuidador ou a família tem que pensar que a alimentação é importante, né? E existe essa correlação em relação a isso. Um outro aspecto é que, com o passar da idade, vai havendo uma diminuição da força muscular, principalmente no tronco e nos membros inferiores e membros superiores. Então, as atividades dos gestores públicos, no sentido de colocar esses equipamentos nas praças, hoje várias praças têm, para incentivar o exercício físico dos idosos, melhorando essa condição de força muscular, melhorando a acessibilidade, melhorando a possibilidade dele andar. Perto da minha casa, numa praça, tem vários equipamentos desses, mas sequer tem um professor de educação física para dar alguma orientação a essas pessoas. Eu já sugeri a uma pessoa conhecida, existem vários cursos de educação física em Curitiba, por exemplo, na Universidade Federal, na Católica, na Tuiuti, na Unicamp, etc. Por que não é feito um programa de atendimento ao idoso nessas praças, como sendo uma atividade curricular, sob orientação, porque é perigoso também uma pessoa ir fazer atividade física sem saber se está adequadamente preparado, se está em condições para fazer esse tipo de atividade. Veja, isso aqui pode ser a nível de prefeitura municipal, estadual, ou clubes mesmo, né, que podem ter isso. Um outro aspecto é que, com o passar da idade também, existe fragilidade óssea acentuada e levando a riscos de fratura. Muitas pessoas, o sexo feminino tem uma incidência maior de apresentar osteoporose, e no sexo masculino, dos locais de fragilidade óssea importante é a cabeça do fêmur, onde está marcado ali no fêmur, aquele quadradinho, bem ali no colo. Então, um dos pontos mais importantes dessa fragilidade óssea são nos banheiros. 20% dos idosos vítimas de um acidente em casa caem no banheiro. Então, nós temos que
avisar. Eu mesmo falei para minha esposa, vamos botar uma barrazinha no banheiro. Nossa, mas já? Por que tão cedo assim? Falei, ué, eu não sei, né? De repente você usa um shampoo, fecha os olhos para não ir nos olhos e pode perder um pouco o equilíbrio. Então nós temos que nos precaver a isso. É preferível você deixar talvez o box um pouquinho esteticamente não adequado, mas você ter segurança, do que quebrar a cabeça do fêmur, vai ficar imobilizado. Já ouviram falar da trombose gordurosa? É decorrente de acidentes ósseos que acontecem no quadril. Então, muitas pessoas podem, inclusive, vir a falecer em decorrência disso. Então, uma das coisas que recomendo é uma iluminação adequada no banheiro, né? Barras de apoio, e isso reduz o acidente. Então, aqui nesse slide tem uma barra de apoio em cima ali, logo acima da torneira, mas eu acho que tinha que ser mais na lateral, e claro, vocês, arquitetos e engenheiros, sabem melhor do que eu onde botar essa barra. O outro aspecto importante são essas fraturas ósseas que acontecem dentro de casa. É incrível. A minha madrasta aconteceu a mesma coisa, sabe aquela coisa de botar um tapete, daí põe um outro carpezinho em cima para ficar mais bonitinho, e ela se enrolou e fez 2 fraturas importantes. Então, veja, essa senhora aqui do lado, ela já usava uma bengala de apoio e caiu no carpê. Então, uma das coisas, o ideal na casa do idoso, assim, é evitar ter os tapetes. Mas, se não, colocar esse antiderrapante embaixo do tapete, que evita um deslizamento, né? Então, essas fraturas, veja, esse dado é de 2009, mas eu não achei mais novo. 81 milhões foram gastos pelo SUS pelas fraturas de idosos. É um número significativo. E isso a gente pode tentar evitar. Como é que nós vamos evitar? Uma moça veio me perguntar, como é que a gente pode evitar isso? Eu acho que é a educação dos gestores, dos profissionais. Achei interessante aqui no título, né, sobre a acessibilidade, uma das responsabilidades profissionais de cada um de nós. Em espanhol, o título ficou mais forte, né? Ali. Outra questão é que o indivíduo idoso acaba perdendo o controle da postura e do equilíbrio com o passar da idade. Eu até trouxe esse slide. O Borges conheceu, meu finado pai, que levou essa lei do corrimão poxa, 5 minutos já. Levou essa lei para aplicar no município de Curitiba, né? E, a partir dali, tanto uma vereadora, que também hoje está falecida, a Nelly Almeida, e o Borges dos Reis, que tramitaram isso junto à Câmara. E, vejam, é sempre bom lembrar que o jovem lépido, que hoje sobe escadas correndo, será o idoso de amanhã que agradecerá pela presença do corrimão. Eu ministro aulas no Hospital de Clínicas, e lá eu consegui, na maternidade, que fosse colocado corrimão do lado, de ambos os lados, da maternidade, que eu via aquelas senhoras querendo descer a escada e não tinha apoio nenhum. No setor de ciências biológicas, que eu dou aula lá também, que só tem jovens, que lá não tem paciente, eu não consegui, junto às autoridades da universidade, colocar corrimão. E eu vou dizer assim, eu até estou batalhando um pouco em prol de causa própria, porque quando eu vou lá, é difícil você descer a escada. O Ricardo Mesquita conhece bem lá o setor de ciências biológicas, mas a gente tem que ir batalhando, né? Olha aqui, como essa senhora, como o corrimão ajudou essa senhora aqui, né?
Outra coisa, pensar nessas luminárias na escada. Isso ajuda. Outro aspecto é que algumas pessoas têm problema circulatório em decorrência de equívocos posturais. Isso diminui a acessibilidade. Outras, por exemplo, a falta de cuidado, por exemplo, que nem algumas senhoras, né, que fazem bem de usar a meia elástica, né? Veja, isso pode melhorar a acessibilidade, a deambulação dela, evitando o aparecimento dessas úlceras e que, às vezes, tem uma dificuldade para fechar. Então, algumas doenças genéticas, por exemplo, esse do desenho esquemático, espondilite anquilosante, é uma doença genética, hereditária, não é congênita, e os pais passam para os filhos. Tem um marcador genético HLA-B27. Então, imagine esse senhor sair sozinho para atravessar uma rua. Muitas pessoas com uma certa idade têm insegurança e medo, né? Então, esse senhor, veja, ele está ali tremendo a mão, talvez tenha um Parkinson, alguma coisa, e ele vai atravessar essa rua aqui, onde tem essa árvore, essa mulher ali quase descendo no leito da rua. Como é que ele vai passar aqui? Nessa outra de cima, você veja o concreto, tá? A árvore levantou. Agora, o mais interessante é esse de baixo, né? Com rampa. Se imagina aquele senhor de idade tentando atravessar aqui. Ou ele vai pela rua e pode ser atropelado, né? Ou então acho que os gestores, né, municipais, não sei se tem como controlar isso. Faixa de pedestre, através de educação nas escolas, ensinar que a pessoa tem que atravessar na faixa. Veja essa foto ali, 4 motoqueiros bem em cima da faixa do pedestre. Como é que o idoso vai fazer? Tem uma rua lá em Curitiba, Mariano Torres e Visconde Guarapuava, que o sinaleiro, o tempo de duração do sinaleiro não dá para uma pessoa idosa atravessar adequadamente. 1,50 por segundo o indivíduo normal andando. O idoso é 0,40. Então, eu não sei se alguém que cuida desse tráfego entende e observa. Será que um idoso consegue atravessar nessa faixa, nesse tempo? E se for um cadeirante, veja, não tem o rebaixamento da calçada, imagine o esforço desse moço para subir, né? Outro aspecto é as canaletas que ajudam a pessoa deficiente visual e que deve ser incentivado no Ministério Público. Eu vou correr um pouquinho aqui. Um outro aspecto interessante é a respeito da incontinência urinária. Eu realmente não sabia que tem muita gente que não sai de casa em decorrência da incontinência urinária. Tem medo de sair e não encontrar um sanitário que possa aliviar, né, a bexiga, etc. E vocês, às vezes, não veem, né? O Borges comentou a respeito do sanitário de aeroporto e outro dia em Brasília também, nenhuma dessas portas tinha maçaneta, uma dificuldade. E eu fico pensando, imagine uma pessoa que precisa, né, que tem uma necessidade significativa de ir ao banheiro, porque ela já teve vários partos e tem uma frouxidão ligamentar e ela perde urina espontaneamente, né? Então, nós temos que pensar de como que isso pode fazer. Às vezes, a pessoa tem uma deficiência pulmonar ou cardíaca, e, às vezes, nas ruas, não tem um lugar para um senhor como dessa idade sentar, né? Em alguns pontos de ônibus tem um banquinho, e o Ricardo, que é mais expert no assunto, eu não sei se nessas estações tubos, né, atende especificamente. As normas
Pois é. E dentro da nossa cidade, né? Então, vamos ver o que acontece. Bancos, por exemplo, em praças, para a pessoa fazer uma leitura e ter um pensamento virtual, né? Dessa mocinha do lado dele, etc. E a dificuldade, às vezes, de orientação espacial. Quantas pessoas com idade se perdem na cidade? Não é que nem aquele cara da novela lá que teve um problema e encontrou outra, né? Que é uma outra senhora que acolheu lá o fulano. Né? Perda e diminuição da memória, isso é importante. Né? Então, uma das coisas é começar a fazer palavra cruzada depois dos 35, né? Sempre ter uma atividade intelectual. Por isso que a gente não deve... Eu já poderia me aposentar na universidade há 5 anos. Eu digo, o que eu vou ficar fazendo em casa? Né? Então, eu vou continuar trabalhando. Então, esse apoio é importante. Hoje, existem vários exames que podem ajudar uma pessoa que vai ter Alzheimer, por exemplo. Equilíbrio emocional, adaptação para a mobilidade dentro do lar. A especificação, muitas vezes, não é atendida nos asilos. Eu já visitei vários asilos para idosos e a porta não entra uma cadeira de roda lá dentro, no sanitário. Né? Ter um quarto adequado, se vejam ali, sem tapete, onde o cidadão, o idoso, pode usar o andador. E hoje tem um botão SOS, que ele pode andar consigo e qualquer coisa ele desperta uma campainha. Né? Outro aspecto é ao dirigir. Né? Muitas pessoas não respeitam a vaga exclusiva do idoso, quer dizer, o idoso já tem dificuldade de sair. Né? Eu, às vezes, vou num shopping, alguma coisa, todas as vagas do idoso estão ocupadas. Falei, mas o que tanto idoso sai na rua essa hora e ocupa todas as vagas? Eu tenho a minha credencial e daí vou pôr para outra, né? Mas a gente sabe o que acontece. O Sérgio vai ter em breve uma coisa muito boa aí que vai ajudar a gente a ter essa acessibilidade ao dirigir. E, né, em menção à nossa querida amiga Prosdóximo Mirelli, essa campanha que teve uma repercussão extraordinária no Brasil. Né? Hoje, a pessoa tem respeitado a vaga do cadeirante. Né? E lembra, marcou muito, que essa vaga não é sua nem por um minuto. A educação é importante, né? na mobilidade das pessoas. Veja que esse desenho... O cidadão ali com uma certa idade, 58 anos, por aí, uma gestante, e a molecada tudo sentada ali, não quer nem saber. Né? Dificilmente alguém oferece o espaço. E ali tem assento reservado, né, para passageiros especiais. Então, veja, o objetivo... 1 minuto, tá? O objetivo é promover qualidade de vida, ter um bem-estar físico através de educação e acessibilidade. Isso vai gerar uma harmonia entre a família, entre os filhos, entre os netos. Vai haver esse equilíbrio nas relações. Né? Às vezes a nora diz, puxa, mas eu tenho que cuidar do sogro. Quando eu casei não estava no pacote isso. Né? Então, tem com jeito ver esse equilíbrio. Equilíbrio nas relações laborais, equilíbrio nas relações dentro da comunidade, né? Visando sempre esse bem-estar desse senhor aqui, meio carequinha, correndo com uma alegria. Agora, se tudo isso acontecer, pode ser até que o idoso chegue em uma idade bem avançada, fazendo uma brincadeira com a sua esposa, né, no seu quarto, né, de descanso. Eu queria saber dos engenheiros o seguinte: esse projeto Minha Casa Minha Vida, ele atende às especificações dos idosos, dos cadeirantes, etc. É só isso que eu queria deixar aí e depois a gente pode discutir. Muito obrigado e até. Muito obrigado.
Doutor Rui Piloto, professor doutor Rui Piloto, muito obrigado pela sua colaboração. Senhoras e senhores, continuamos aqui com o nosso painel, lembrando mais uma vez a todos que ao final das palestras teremos o nosso debate. Vamos agora para o painel de número 4, acessibilidade às pessoas com autismo. Para tanto, convido a senhora Berenice Piana de Viana. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando a classe das pessoas com autismo. E eu digo que hoje é um dia muito especial para mim, porque é a primeira vez que os autistas conseguem participar de um evento da pessoa com deficiência. Porque só recentemente o autista passa a ser reconhecido no Brasil como pessoa com deficiência. Em dezembro de 2012, a presidente Dilma sancionou o nosso projeto de lei 12.764, que vem reconhecer agora a pessoa com autismo como deficiente. E como estávamos antes disso? Antes vivíamos no limbo, né? O autista não era considerado uma pessoa normal e também não era considerado pessoa com deficiência para